Olha o que ele disse: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aplaude a Jesus, glorificando a Deus. Pode se assentar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu te louvo porque o Senhor é bom, e diante de todas as causas dessa terra, a minha vida se exalta de alegria, porque o Senhor exaltou a minha vida, a minha tristeza em alegria, me colocou meus pés em uma rocha firme, tirou o Senhor Jesus a minha alma do enxoco de lodo, e é por isso que eu te glorifico por todas essas coisas que têm acontecido. Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa, palavra essa que o Senhor inspirou a Paulo a dizer nos dias de hoje, para que possamos atentar no que ele escreveu. Senhor, nessa noite eu te tenho dois pedidos mais uma vez. O primeiro pedido é que o Senhor me arranque da terra mais uma vez, e o segundo é que essas almas venham entender o que é o Evangelho. Pai, assim como o Senhor me conhece, eu também te conheço. Me dá estrutura, me dá entendimento para que eu possa trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor revelou a mim. Pai, eu louvo o Senhor por cada chuva e pingo de chuva que cai lá fora, e a cada dia, Senhor Jesus, que o sol se estala sobre as montanhas da terra. Senhor, eu te peço que o Senhor nunca nos desampare, e que as estrelas do céu sempre brilhem a nosso favor. Ainda, Senhor Jesus, que a nossa vida venha se enfraquecer com o tempo. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dá força para caminhar. Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, e pelas maravilhas que o Senhor tem operado, pela justiça divina do teu Espírito. Abençoa todos os pequeninos que aqui vieram, e aqueles que estão em casa precisando de uma palavra. Eu sei que a partir de agora não vou eu mais falar, mas o Senhor tomará a minha vida mais uma vez, e eu necessito dessa palavra. Quando eu chegar em casa, eu vou assistir tudo que o Senhor falar. Pai, fique comigo, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue, para a glória de Deus. Igreja, olhe para cá. É notório que todos nós que estamos nessa noite fomos enganados pelo sistema religioso barato, fracassado, medíocre, e que nos colocou em barcos sem vela, colocou nossa alma indo para caminhos que não eram bons, e nós achamos que eram de vida, e realmente estávamos em morte. A palavra que nós escutamos hoje, o Espírito Santo está falando, é uma palavra muito forte. Veio de um homem, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, que acabou de receber e também sofrer 3 naufrágios, homens de dores, que recebeu chibatadas, homem também que recebeu conflito de alguns reis, como o rei Agripa, e outros confins mais, onde tem padecido pelo Evangelho de Cristo. Nós estamos falando de suportar aflições. Nós estamos falando hoje de um lema e um tema muito importante na vida de um homem, de uma mulher de Deus: a persistência de acreditar naquilo que existe, a persistência de acreditar naquilo que não se vê. É existente, mas não pode se tocar. Então nós estamos vivendo realmente dias difíceis, porque Jesus ele estava fazendo uma pergunta e disse que antes dele vier, se ainda se acharia poder e fé na terra. Isso foi uma pergunta que o próprio Jesus fez para ele mesmo e para nós nos dias de hoje, porque ele sabia que chegaria um tempo que os homens perderiam a fé, perderiam a razão de viver, perderiam o intuito de existir numa terra tão terrível e tão tenebrosa que estamos vivendo. Apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, o teu chamado não foi nada fácil. Apóstolo Saulo, eu digo assim, porque todo mundo que antes de ser chamado apóstolo, já é um apóstolo. A Bíblia menciona que Deus chamava o profeta Jeremias de profeta antes mesmo de ele nascer. Ele disse: antes de você nascer eu já te conhecia como profeta das nações. Então eu acredito que antes do chamado, Deus já conhece o homem. Eu acredito que quando o homem está sendo gerado no ventre da sua mãe, lá estava a mão de Deus gerando o vaso que ele queria. Aleluia. Então a sua existência aqui nessa noite, ela não é em vão. O seu glória a Deus não é em vão, a sua palma não é em vão. Tudo aqui foi um sincronismo gerado numa eternidade. Um fato tão enorme, tão glorioso e transcendente, que Deus gerou com o seu próprio feito a sua existência,
Deus conhece o futuro e sabia que no futuro muitos iam se perder, mas que muitos, mesmo fracos e cansados, estariam num culto como esse, mesmo com a alma angustiada, mas ainda dando glória a Deus nas alturas. Adorado seja teu nome, louvado seja a tua glória. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós estamos falando de um homem que começou o seu chamado de uma forma terrível. E como foi essa forma? Um homem que na verdade estava com suas mãos manchadas de sangue. Saulo de Tarso, o guerreiro que contratava contra a igreja. O seu contra-ataque era de fúria, ao ponto de derramar sangue dos apóstolos e obreiros e também ministros do evangelho. O grande Saulo de Tarso estava a sua primeira aparição acontecendo nas províncias, aonde estava um jovem cheio do Espírito Santo, anunciando o evangelho da crucificação dentro da sinagoga dos fariseus. Então assim Estevão estava cheio do Espírito Santo, ao ponto que a Bíblia vai chegar e afirmar que esse jovem carregava sobre ele tanta sabedoria e que nas suas mãos saíam sinais e maravilhas. Estevão era um jovem que deixou a sua juventude, é mais um que também deixou a sua família, como Pedro deixou, como Mateus, Levi deixou também o seu próprio trabalho, para trás de um Jesus que ao menos conhecia. Assim, todos os discípulos deixaram suas casas, deixaram suas famílias, deixaram-os para pagar um preço só, o preço de acreditar que aquilo que o seu convite era realmente um convite de eternidade. Assim, entrou então Jesus tendo 12 discípulos, e assim, morrendo os 12, começou através do sangue dos discípulos nascer uma nova igreja, um novo pensamento. Depois que o Espírito Santo visita a casa em Atos 2, nasce poder na igreja para continuar. Quando nós vemos o próprio Pedro dizendo: eu estarei com vocês até a crucificação, Jesus, e ele dizendo: sai dele, Satanás, porque Jesus sabia que naquele momento Pedro não estava preparado nem um pouquinho para segui-lo, ao ponto desse mesmo preocupação acontecer e antes o galo cantasse, ele negasse Jesus 3 vezes. Assim, depois que Pedro recebe o Espírito Santo em Atos 2, ele tem valentia para prosseguir o seu caminho. Ele tem coragem, ele tem poder para chegar no meio da praça do Concílio Romano e dizer: vocês crucificaram o Jesus Cristo, o Messias, vocês crucificaram o rei de vocês, que estava predito do profeta Isaías. Então arrependei-vos de vossos pecados. Quando Pedro recebe essa couraça, essa armadura de poder e de força e de vigor, ele começa a entender que agora ele não só carrega coragem, agora ele consegue intimidar os adversários. Mas como ele intimida? Com arma? Não. Como ele intimida? Com força humana? Não. Como ele intimida? Como ele intimida? Ele intimida apanhando e sorrindo pelo Evangelho de Cristo. Porque quem é esse que até no apanhar sorri? Quem é esse que até na prisão canta? Quem é esse que até na prisão canta? Então eles perguntaram: mas quem é esses daí que até preso está cantando? São homens separados por Deus para um chamado universal. E aqui Pedro vai morrer. Foi preso juntamente com João. E ali um anjo chega até as celas, tira Pedro da prisão. E Deus sempre mostrando que quem realmente o ama é protegido pela sua mão. Deus sempre mostrou na Bíblia Sagrada inteira que todo aquele que faz a obra com amor. O salmista Davi dizia: os passos de um homem bom são contemplados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Mesmo que esse homem caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua mão. Então, quantos de vocês não caíram e estão aqui hoje? É porque um homem bom é contemplado por Deus. Ele cai, Deus vai lá, o levanta. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes,
mas em todas essas vezes Deus os sustentará. Então assim aconteceu com seus discípulos, morreram por um chamado. Pedro largou sua mulher, largou tudo, porque Pedro era casado, ele tinha sogra. Então sabemos nós que ele deixou uma família, para seguir o Evangelho de Cristo, para usar a tua vida, a sua existência, enquanto ela existia, para sofrer por Evangelho verdadeiro, imaculado e sem mancha. Assim, foi chegando o Evangelho através do sangue dos discípulos, ao ponto de chegarem a esse personagem que começa a história. Estevão estava pregando dentro do concílio dos fariseus, anunciando que nós tínhamos negado a Jesus Cristo, o Salvador. E ele, cheio do Espírito Santo, olha para os fariseus e diz: ei, sepulcaiados, vocês também negaram a eficácia do Espírito Santo. E quando ele solta aquela palavra, os fariseus pegam aquele menino e não conseguem mais escutar a sua voz, jogam aquele jovem para fora da porta. E é engraçado que Jesus é tão tremendo, que os discípulos parecem tanto com ele, porque a Bíblia menciona no profeta Isaías que Jesus ia sangrar fora da porta. Apóstolo Paulo também comprova isso, que ele sangrou fora da porta. E não foi diferente com a vida de Estevão. Estevão também sangrou fora da porta da igreja. É porque eles rejeitam a verdade. A igreja rejeitou Jesus, a sinagoga rejeitou Jesus, os fariseus rejeitou Jesus, mas o sangue foi recebido no céu. Então Estevão também sangrou fora da porta. Arrancaram o jovem menino e também agora apedrejaram ele. E Estevão tem uma visão brilhante, coisa muito linda, que me faz sorrir e acreditar que realmente eu não estou no lugar errado. Quando eu começo a ver no livro, quando eu vejo os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e eu vejo o livro de Gênesis, eu vejo uma história muito interessante que aconteceu ali. Jacó, ele vai deitar numa pedra, ele vê o céu se abrindo, e do céu se abrindo ele vê uma escada e anjos subindo e descendo em Betel, e ele colocou aquele nome de Betel, que chama-se encontro com o Senhor. E olhando aquele texto sagrado do Velho Testamento, eu começo a entender que realmente aquilo voltou a existir, mas de uma forma diferente. Naquele momento Jacó estava vendo uma escada de anjos subindo e descendo, porque o anjo que ele ia brigar tinha que descer, e para ele descer precisa de uma escada. Mas agora alguém que subiu e sentou à destra de Deus não precisa de escada para descer e nem de escada para subir, porque ele domina as alturas e a profundidade. Então Estevão estava lendo uma pedrada, e ele olhou e disse: eis que vejo o céu aberto, e à direita de Deus o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Jesus não precisava de escada, nem para subir, nem para descer. Ele não é anjo, ele é acima dos anjos. E se não tiver escada, um anjo tem que receber ele no céu e levar ele para cima. Então assim estava Jesus sentado diante da direita de Deus, e Estevão maravilhado, o sangue espargindo, a sua cabeça aberta. E ele começou, e eu vejo que realmente aquele menino não era normal. Aquele Estevão, aquele jovem Estevão, ele imitou Jesus em tudo. Foi impressionante. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Estevão olhou e disse a mesma coisa: perdoai eles e não imputa neles esse pecado. Isso é um discípulo verdadeiro. O mesmo Espírito que estava em Jesus estava em Estevão, de perdão, de amor para aqueles que atingiram. Aqueles que me bofetavam, eu virei o rosto, diz a palavra de Deus. Então Estevão deixou-se esvaziar a raiva de um jovem, para perdoar em seu último minuto de vida. Ele diz: não imputa neles este pecado, ó Senhor. Então antes de partir, Estevão perdoou todos que os ofenderam, todos que apedrejaram. Então agora as túnicas do Estevão têm que cair. A túnica de Estevão, ela deve cair ao chão. E caiu na onde? No bico do sapato de Saulo de Tarso, que também estava participando da chacina. E eu digo: por que chacina? Porque não estava matando só Estevão, estava matando toda a igreja.
Então é mais um que morre em meio de muitos. Então Estevão agora está morto. O espírito foi levado ao paraíso. E Estevão canta até hoje dizendo: vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue. Saulo de Tarso. Eu perguntando a Deus, eu comecei a questionar o Espírito Santo. Porque eu vejo na Bíblia algo muito interessante. Eu vejo um homem que está agora cuidando de bois à frente deles, e passa o profeta Elias, e começa a chamar aquele homem de sucessor de Elias. E eu começo a ver que ele faz uma promessa: eu queria um pouquinho da porção dobrada do teu Espírito. Se um dia você me ver arrebatado dos céus, você vai ter a porção dobrada do meu Espírito. A capa cai e ele pega, e a primeira coisa que ele faz é abrir o Rio Jordão com a capa de Elias. Então eu vejo que todo mundo que pega a capa de alguém que foi usado na terra, começa a não ser uma transferência de unção, não é isso. Parece que é Deus que permite que ali continue o Evangelho através da verdade que ali impôs na vida daqueles homens. Segura. E não foi diferente na vida de Saulo. Eu não sei se foi o chamado de Deus ou se foi a túnica de Estevão que tocou em Saulo. Mas quando toca em Saulo, nos seus pés, porque a Bíblia diz que caiu perto dos seus pés, Deus começa a consagrar Saulo como o próximo chamado para uma grande obra. Esse homem, Saulo de Tarso, recebeu através de Gamaliel muitos conselhos judaicos. Ele era estudado. Segundo as histórias, Saulo de Tarso não era um grande homem. A província de seu nascimento era a estatura de homens entre 1,60 m e 1,70 m no máximo. Então a Saulo também ele poderia ser calvo. Não era um homem de formosura total, mas era um mandante de um grande exército, o exército da morte, do império que mostraria para o mundo que realmente não houve Cristo e não houve ressurreição. Tentou barrar o verdadeiro evangelho, e assim se fez Saulo um grande homem chamado, quando ele foi levar consigo cartas para matar a igreja na região de Damasco. A igreja estava crescendo em Damasco, então por isso que era para ser inatingível Damasco, Saulo foi para matar a igreja. Então nesse momento os discípulos estavam com medo de Saulo, porque Saulo matava e assassinava os discípulos. Ele era um dos guardas e mandantes daquele fato, ao ponto que Jesus olhou para cima da terra e olhou e disse: já que não tem ninguém para parar ele, já que todo mundo correu, já que todo mundo foi embora, eu vou descer lá e vou bater de frente com esse homem. Ninguém se sabe como Jesus desceu, se foi voando nas asas do querubim, ninguém se sabe, mas que a Bíblia menciona que esse homem estava com cartas para Damasco para matar a igreja. O que precisou ali, não precisou como os dias de Balaão. Balaão foi profetizar contra Israel por dinheiro, uma jumenta falou, mas ali não foi jumenta, um leão desceu do céu e rugiu e disse: dura contra ti, bater contra o exército da minha igreja e meus agrilhões, não pode recalcitrar contra eles. Para parar Balaão precisou uma jumenta. Saulo tinha tanta força que para parar ele precisava do leão de Judá. Então agora ele cai, ele vê uma grande luz, e só ele vê no meio daqueles homens, e ele cai para trás. Esse homem agora é pego, levado à sua residência, são curadas as suas chagas, enquanto o Espírito Santo olha para a terra e fala: quem que eu vou usar que está próximo do meu escolhido? Na região da rua direita estava um homem chamado Ananias, um homem de Deus. E por que eu posso afirmar que ele era homem de Deus? Porque Jesus falou: eu sou um bom pastor, e somente as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então Jesus disse: Ananias! E ele: eis-me aqui, Senhor. O que tu queres que eu faça? É uma honra trabalhar para o Senhor.
Ananias, eu preciso de você urgentemente agora. Já falei com um homem chamado Saulo. Eu quero que você vá na rua direita, e eu quero que você agora unja um homem para mim. Esse homem para mim, ele é de muito valor. E ele disse: mas quem é esse homem? Saulo de Tarso. E Ananias olha e fala: mas Saulo de Tarso? Muito ouvi mal falar desse homem. Esse homem mata cristãos. Então o Espírito Santo continua dizendo: vai. Quem sabe Deus fala: eu não perguntei nada para esse homem, não pedi nada, opinião não dele. Vai para mim, pega o chifre de azeite, é hora de ungir, porque para mim é vaso escolhido. Desde a morte de Estevão, para mim é vaso escolhido. E o que vemos nesse momento? Vemos que para o homem, Saulo de Tarso é um assassino, porque todos viram ele matar Estevão. Mas para Deus, é um dos maiores apóstolos da terra atualmente. Pessoas que vê você não acham o talento que está dentro de você. Pessoas que conseguem ver a sua calvagura não conseguem ver o seu coração. E eles não sabem que Deus não quer saber o que reflete por fora. Ele quer trazer de dentro para fora o que é valioso. E tem muitas pessoas que têm dons para tudo, uns para hospedar, outros para atencionar, outros para lecionar, e assim sucessivamente. Cada um tem sua prática de bom senso e de um dom espiritual. Então cada um tem reservado em vocês uma ferramenta preciosa para o reino de Deus. Assim aquele homem não deixava a tua ferramenta íntima voltar para fora, mas deixava a obra da carne se florescer ao ponto que uma delas é homicídio. Então Saulo de Tarso, ele recebe um dom do Espírito. E qual é esse dom? Dom de visão. Saulo recebeu um dom de visão antes de ser selado como apóstolo. A Bíblia menciona que ele vê Ananias chegando em sua casa antes de Ananias chegar. Olha que forte. Recebeu um dom de Deus. Vocês sabem o que eu vejo com isso? Que todo mundo que se aproxima de Jesus recebe dom de Jesus. Mesmo você cair pela luz que resplandece em Cristo, mas você recebe o poder de Deus. Então o que acontece? Nesse momento é que ele vê Ananias chegando. Então Ananias bate na porta e disse: quem é? Ananias: fui chamado pelo Senhor, enviado a essa casa. Tem um homem aí, manco, acho que é o do cavalo, não sei, mas cego ele está. É esse que eu quero. Quando olha, Saulo está encamado, com uma tala em cima dos seus olhos. Então ele vai e unge Saulo. A Bíblia menciona que cai as escamas dos seus olhos. E o que significa as escamas dos olhos de Saulo? Saulo não tinha escama aos nossos olhos, mas aos olhos espirituais Saulo não conseguia enxergar. Então caiu a morte e a vida. Então agora o perseguidor será perseguido. Saulo começa o seu chamado. Ele fica 3 anos e meio, quase 7, segundo algumas escrituras e alguns períodos históricos, para como começar o seu chamado. Alguns discípulos têm medo dele, porque não acham que ele realmente está convertido. Mas ele começa a falar todas as experiências que ele teve com Cristo, que ele encontrou Jesus no meio do caminho, que ele encontrou realmente a vida, que ele está arrependido de ter matado a igreja, que ele quer agora ser um discípulo, quer ser um apóstolo, quer entender teu chamado, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Posso começar a pregar? Sim ou não? Sim. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Igreja, esse homem aqui, que acabou de escrever isso, foi esse personagem que passou por esses desafios.
E ele disse suportar as dificuldades. Hoje, o Espírito Santo está falando comigo e com você acerca do que nós já passamos para chegar até aqui. Como foi difícil chegar e sentar nesses bancos. Como foi difícil nós pegarmos o microfone e hoje chamássemos de pastor. Quantas lutas nós passamos para chegar aonde nós estamos. Uns é ministro, outros é obreiros, outros é obreiras, outros mexem no som da igreja, outros estão pregando, outros estão na direção, na secretaria, outros são missionários, outros são letrados, outros são mestres, doutores, não importa. O Espírito Santo quer mostrar para vocês e fazer vocês entenderem como foi difícil vocês chegarem até aqui. Assim como foi difícil esse homem chegar até essa razão. 3 naufrágios, chibatadas, 39 chibatadas nas costas. Apanhou ao ponto de ser espancado e levado até a porta da cidade como morto, pois não aguentava tanta pressão sozinho. Uma vez estava com Barnabé, outra vez com Silas na prisão, mas todavia mesmo na prisão cantava e adorava a Deus em cânticos espirituais. Isso fez com que esse homem ganhasse maturidade. É no apanhar que nós crescemos, é no sofrer que nós se alegramos. E é essa a mensagem que o apóstolo Paulo dá à humanidade, dizendo que mesmo ainda acabando a carreira, ele jamais deixou de guardar a fé. Esse é o maior intuito histórico, evangelístico da humanidade. O apóstolo Paulo é o exemplo, é o símbolo de todo cristão que quer um dia ser chamado amanhã de discípulo. Esse homem trouxe a essência de suportar as dificuldades. Assim, meus irmãos, que Jesus estava falando que odiados todos nós seremos por causa do seu nome, lá em Mateus 10, 22. Então essa essência de sofrer faz nós crescermos. Lutas, dificuldades, mas a perseverança ela tem que ser almejada e ela tem que ter existência. Muitos querem, mas não conseguem persistir. Outros sonham em persistir, mas não conseguem agir na persistência. E isso faz com que nós arredamos o pé em vários assuntos. Deixamos um pouquinho de ler Bíblia, deixamos um pouquinho de falar com Deus e começamos a cair numa tentação tão desenfreada da carne, ao ponto de esquecermos o Espírito. Paramos de persistir em subir ao céu. Paramos de persistir em conhecer mais a Deus. E a Bíblia diz, Jesus colocando e dizendo, ei, vocês querem conhecer um pouquinho de mim? Analisai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então nós paramos o tempo, e a dificuldade nos assola, ao ponto que a Bíblia menciona que é o único momento que Deus coloca a sua alma em jogo. E qual que é? Quando Deus coloca em João escrevendo, aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele. Deus falou da recuar. Quando a pessoa recua, Deus falou que a alma dele, vou repetir, quando alguém recua daquilo que foi chamado, Deus falou que a alma dele não tem prazer. Por que Deus sofre quando alguém volta para trás? Porque, meus irmãos, Ele já contou com você, Ele já conta com você. Você foi escolhido para essa missão. Você não pode desistir daquilo que você foi chamado. Então é necessário você persistir até o fim. Ele mesmo disse, aquele que persistir até o fim será salvo. Por quê, meus irmãos? Porque persistência é algo divino. Persistência não é algo natural. A persistência não é algo natural, é algo divino, é algo que o homem não consegue ter, mas ele recebe pela misericórdia de Deus. Ele recebe pela misericórdia de Deus, e é Deus que dá a força, não é mérito nosso, a força vem do alto. O mover de acreditar, de querer, de alcançar, não vem do homem. E é isso que Deus colocou em Saulo de Tarso. A persistência através de um sofrimento, de uma história que ficou para trás, de lutas, de tristeza, de solidão, de pessoas sendo bofetadas por que hoje representa ser. E é isso que o Espírito Santo está falando com você e comigo também, que nós devemos perseverar. Porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá a mão nessa hora.
Nós não podemos voltar para trás. Para trás ficou o Egito. Agora é hora de entrar na cidade santa. Então não é um dom humano. A persistência é algo mais lindo que Deus achou na terra. Quando ele vê a persistência de Noé, com meio as machadinhas e os martelos, anunciando a volta de Deus para reinar com o povo através de um dilúvio. Foram 120 anos. Vocês têm noção que é isso? 120 anos. E você não está 6 anos no evangelho, já quer desistir. Foi 120 anos pregando, 120 anos trabalhando, 120 anos serrando madeira para anunciar o dilúvio da salvação. Segura. É isso que Deus quer. Que o homem persiste em meio a dores. E não adianta esquivar de dores. Não adianta esquivar daquilo que há de vir. Não temos que desviar de obstáculos. Temos que enfrentar obstáculos para sermos maiores. Nós precisamos ter força onde não temos. Precisamos voltar à essência daquilo que é verdadeiro e correto. Se Noé tivesse desistido, conta para mim. Se Moisés tivesse desistido, fala para mim. Aonde estaria meu povo? Se ele tivesse desistido. Se Josué tivesse desistido. Se os profetas tivessem desistido. O que seria da obra de Deus? Deus conta com homens e mulheres para continuar anunciando o evangelho da salvação. E acreditando que se pode, além de anunciar, pode ainda receber a vida eterna. Se esses homens tivessem existido, se Jesus tivesse existido no monte de Getsêmani, o que seria de você e de mim? Você não sabe o que Deus colocou na tua mão para você sair chutando tudo e largar tudo. Você não sabe o que Deus tem na tua mão. Vocês não conhecem. Ainda está pronto para se revelar. Se não revelou, espera um pouco. Porque o que há de vir virá e não tardará. Somos muito jovens para Deus. Tem muita coisa para acontecer ainda. E essa persistência de Paulo fez resultar o que somos hoje. A igreja dos gentios, que hoje pode folhear uma Bíblia no colo. Se hoje você está com a Bíblia no colo, é porque Paulo persistiu. Porque se não fosse o apóstolo Paulo, nós gentios não tínhamos recebido o evangelho. Nós não estaríamos aqui recebendo o poder do poder de Deus. Estaríamos no mundo. Então a persistência é algo divino. Ela não é humana. E se ela não é humana, é sinal, se você está persistindo, é porque Deus está te dando força. Você não vê Ele, mas fecha os olhos, dá para senti-lo. Olha, sente, sente, sente. Sente esse vento tocando o seu cabelo. Isso é a essência de Deus. Quando Ele passa, quando Ele chora junto, suporte. Por isso que Tiago dizia: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter suportado a provação, receberá a sua recompensa. Persistir é querer conquistar. Persistir é querer ser salvo. Persistir é querer ver que na tua cabeça, essa que ninguém dá nada, aonde só circula piolho, um dia vai ter uma cabeça de ouro na sua cabeça, porque uma coroa está sobre a tua cabeça. Tu vai ficar igual o ouro, o rei, porque vai morar com o rei. Deus nos preparou isso, e é para lá que iremos.
Como sabeis, temos por bem-aventurados que perseveram. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Foi isso que Tiago escreveu no capítulo 5. Vocês não viram a paciência do servo Jó? Não viu a sua perseverança? Mas você viu a recompensa que Jó teve? Igreja, não importa dias frios, noites quentes, não importa. Vamos fechar o olho para a direita e para a esquerda e vamos olhar somente para o alvo que é Cristo. A igreja tem que continuar marchando. Temos pouquinho tempo, está acabando o sofrimento na terra. Logo logo Jesus vai separar o joio do trigo e vai levar em sua colheita. E por que Jesus tem que levar o trigo para o céu? É porque trigo faz farinha e farinha faz pão. Então automaticamente seremos um só corpo e um só pão lá em cima também. Então automaticamente todos seremos fartos e todos seremos felizes. Pedro recebe uma carta e ele começa a devolver essa carta. Ele fala: olha, sejam vocês notórios e inteiramente unidos e ligados na perseverança que há em Cristo Jesus. Persistir. Deus só pede que vocês persistam. Porque foi assim que o povo hebreu ouviu de Moisés no deserto, que haveria uma terra prometida, Canaã, e que era para o povo marchar. Diga o povo que marche. Diga o povo que marche. Diga o povo. Igreja, toda lágrima que sai dos seus olhos por sofrer por Cristo, você pode ter certeza que nenhum pingo se perdeu. É um Deus que guarda, é um Deus que não olha como o homem vê. Muitos de vocês hoje falam: não sou digno de chamar Deus de Pai porque eu pequei. Você disse isso, mas se confessar seu pecado, alcançará a misericórdia do Pai. E o Pai mais uma vez vai querer que você chame Ele de Pai. Você caiu? Caiu? Por isso que você se encontra nessa noite aqui, para receber o Deus que levanta. Está no lugar certo. Então a persistência é algo que é poucos que alcançam. Parece que eu ouço gritos de pessoas que estão amarradas em seus pecados agora. Pessoas essas que estavam dividindo o altar comigo, outros que estavam dando glória a Deus, outros abrindo porta de igreja, mas que se encontram amarrados em suas correntes, gritando de dor, porque pararam de ver o caminho, pararam de alcançar e tentando com sofrimento, viram que realmente não aguentariam. E assim pararam em suas tarefas e estão agora gritando de dor lá atrás, enquanto nós estamos tentando escalar a grande parede da salvação. Se você olhar para baixo dessa parede, muitos que estavam escalando com você já caiu ao precipício, sumiram à vista. E olha a altura que você já chegou, mas olha para cima, ainda falta muita coisa. Tem muitas pedras que vão cair do céu ainda para te atacar. Tem muitas coisas que vão vir pela direita e para a esquerda. Mas é isso que nos faz fortes. Então, assim como Pedro persistiu, assim como João persistiu, e foi também cativo à ilha de Patmos, mas teve a essência de subir ao céu e descer antes da sua hora e sua partida,
assim também seremos nós, fortes, valentes até o fim, perseverantes, amantes da obra de Deus, amantes das coisas do céu. Se vocês caírem, sejam sinceros com Deus: Senhor, eu caí sim, e é por isso que eu te peço o teu perdão, porque eu quero continuar na sua casa, eu quero continuar na tua obra, eu quero continuar indo para o céu. Uma palavra de Jó, para mim eu acho que um dos versículos mais lindos da Bíblia. Jó chegou uma hora que ele falou algo muito lindo, que está lá no livro de Jó, capítulo 23, o versículo 11. Ele olhou e disse: nas suas pisaduras os meus pés se firmaram. Olha que lindo. Ou seja, a Bíblia diz que as pisaduras do Senhor, pelas suas pisaduras, nós seríamos o quê? Salvos, sarados. Então ele começa a olhar as pisaduras de Deus e vê que cada sofrimento que Jesus passou era para ele algo de muita edificação, para que ele se firmasse no sofrimento. Oh, glória! O que nos faz se firmar em Deus não é a alegria, é a dor. Porque quem tem alegria na terra não parece com Jesus. Jesus chamou nós para sofrermos, para chorarmos, para pensarmos em desistir também. Porque senão ele não diria: eu sou o Senhor, socorro bem presente na hora da angústia. Ele sabia que você queria desistir, e é por isso que ele se fez presente nesse culto, para dizer para você: ei, vamos embora, eu sou o Senhor, socorro bem presente na hora da tua angústia. Vamos exclamar agora? Vamos exclamar agora? Então vamos. Fique sabendo, ó rei, que nenhum de nós três vamos se encurvar a tua estátua que tu levantaste. Sabe o que foi o fim? Fogo. Foi levado à fornalha, ao elo da provação. Mas o rei não sabia que quem teme a Deus é vaso, e vaso também passa pelo fogo. O rei não entendia que ele estava lidando com 3 vasos. Vaso ama o fogo, e quando o rei passou e colocou aqueles 3 homens no fogo, não queimava, aumentou 7 vezes mais. Ele viu um quarto homem. E o que o quarto homem estava fazendo fogo? Foi isso que eu perguntei a Deus em uma oração. Ele disse: se tem água, tem o barro. Se tem o barro, tem o vaso. E se tem o vaso, tem o fogo. Eu sou o oleiro de fogo! Jesus não estava passeando como muitos pregam por aí. Ai, um homem
homem, o quarto homem passeou. Não, ele não estava passeando, não, ele estava trabalhando, ele estava fazendo um vaso no meio do fogo. Esse é o nosso Jesus, que nos tira do fogo, mais bonito do que entramos. Segundo a Bíblia Sagrada, nem cheiro de fumaça havia nos homens. O rei cheirou e cadê? Você sabe o que quer dizer isso? Que a gente passa por fogo, sim. Mas se a gente convidar esse quarto homem, o oleiro da olaria, ele não deixa o vaso trincar. Não deixa. Porque muitos passam provação que eu e a senhora passam, mas eles não têm fogo e não têm olaria, porque eles não são vaso. E se são vasos para desonra, porque da mesma massa que faz vaso para honra, faz para desonra. Mas quando nós passamos por provações, quando você passar por provação, não pede para Deus cessá-la, não. Fala assim: aumente 7 vezes mais! 7 vezes mais, Jesus! Seja corajoso! O rei aumentou 7 vezes mais. Aqueles homens não adoraram a estátua. A fornalha não teve poder. O fogo não teve poder. E por que não teve? Porque aqueles homens recarregavam uma promessa em Isaías: se passares pelo fogo, tu não te queimarás. Se passarem pelas águas, as águas não te submergirão. Se passares pelo vento, eles não te... É esse Deus! Persista. Martinho, André, persistem. Persistem no Senhor. Porque vale a pena, meus irmãos. Hoje não estamos vendo o que nós plantamos, não estamos vendo a colheita. Hoje não. Mas quem sabe amanhã. Vocês têm que entender a lei da semeadura. Nem tudo que você planta hoje, você colhe amanhã. Tem dias que demora. Às vezes o chão não deu certo, tem que voltar a plantar. Não foi regado, então não vai dar crescimento, porque Apolo tem que regar para Deus dar o crescimento. Apolo, você não regou não? Se Apolo não regou, como que Deus vai dar o crescimento? Não é isso que a Bíblia fala? Paulo plantou, Apolo regou e Deus. Às vezes foi plantado, foi jogado, mas não está regado. Então eu posso dizer uma coisa? Sim ou não? Então já que vocês jogaram, pega, já vai arrancando essa mangueira dos olhos e vai chorando, porque as suas lágrimas vão regar a semente daquilo que vocês plantaram. Chorem, 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 chorem. Vai sair água, vai sair água. Rega com lágrima, rega com lágrima. Joga água na semente. Porque os que andaram chorando e gemendo levarão consigo os seus montes. Ei, meus irmãos, tem pão aí? Quem tem pão, levanta a mão. Eu tenho, Jesus é meu pão. Quem tem? Quem tem? Levanta a mão. Quem tem em casa? Quem tem pão em casa, levanta a mão. Eu tenho, Jesus é meu pão. Quer uma dica? Sim ou não? Pega o teu pão com carinho, lança ele sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás.
Deixa Jesus quietinho em cima das águas. Aquieta o teu coração. Esse pão não está perdido. Jesus não vai perder a ligação com você só porque ele faz um mês que ele não te fala contigo. Não é porque Jesus faz 2 meses que não fala com você que ele te esqueceu. As águas vão trazer ele de volta. Lance sobre as águas. Depois de muitos dias vocês vão achar. Então é isso. Problemas existenciais é coisa humana. Sofrimento por Cristo é coisa divina. Então vamos aprender a suportar as suas coisas. Igreja, eu sou muito feliz com Deus nessa noite. Porque o meu maior medo é ser rejeitado pelo Senhor. Só eu e a Camila sabem que eu já passei. Deus me deixou falar um pouquinho aqui. Ele está aqui, mas deixou eu falar um pouco. E só Deus sabe como é difícil para mim estar aqui em cima. É meio lágrimas, sofrimento, dores. Mas eu agradeço muito a Deus por estar falando com minha alma nessa noite. Obrigado, Jesus. Chegou muito também. Ei, se forçarem vocês andar uma milha, ande 2. Vamos embora. Levai a carga um dos outros, suportai uns aos outros, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Pois bem-aventurado o homem que chora, porque serão consolados. Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado todos vocês que sofrem e padecem pelo amor do meu nome, porque deles é o reino dos céus. É tempo de saltar de alegria. É tempo de nós sairmos daqui acreditando que Deus realmente fala conosco, que sabe até o momento que eu posso chegar e o momento que eu posso agir. Então persistem. Aquele que vencer herdará a vida eterna. Aleluia. Se levantam todos. Põe a mão no teu coração. Fica com seus olhos fechados e não abre para nada, tá? Fica com os olhos fechados. Existe um lugar que nós deveremos estar. Logo, logo nosso corpo vai cair no chão. E nossa alma vai sair do corpo. E nesse dia, quando saímos deste corpo, nós vamos estar a um lugar muito bonito, aonde não haverá mais morte, nem pranto, e não haverá mais dor. O lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós precisamos ser fortes, persistentes, para chegar nesse lugar, porque Ele disse: aquele que vencer herdará todas as coisas.
Santifique-se, chorem, se dobrem e busquem o Senhor, porque o tempo é breve. No mundo ainda existe beleza, Insistem mais um pouco. que alegram a vida e nos fazem sonhar. Persistem e alcançarão o alvo. Recantos felizes na natureza, onde qualquer ser humano Diga assim: eu vou chegar lá. gostaria de estar. Eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo. Eu vou herdar a vida eterna. Eu vou herdar a vida eterna. Mais bonito, inspirador, A vida eterna me pertence. é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. do Salvador. É aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Isso é um dom de Deus. Essas maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Fique em oração ainda. Não saia de oração, fique orando. Com seus olhos fechados, fique orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, não é fácil viver aqui embaixo. O Senhor mesmo disse que aqui embaixo não seria fácil, que nós íamos passar por tribulações. Renova-me, Pai. Renova os meus irmãos, que eles saiam daqui cheios do Teu Espírito, que
Que eles saiam daqui, Deus, cheio do Teu Espírito Santo, preparado para a guerra. Tira a vontade da carne desse homem, tira a vontade da carne desse irmão, e dá força a eles, para que eles possam conseguir chegar no alvo. Senhor, venha mudar meus pensamentos, Muda os meus pensamentos, Senhor. restaura os meus sonhos Sim, Senhor Jesus. e meus sentimentos. Encher o vaso é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sei que Estás por perto. Enche-me, Senhor. Estou carente do Teu Espírito. Senhor Jesus, enche a minha vida. Eu quero Te servir na eternidade. Eu quero morar contigo na eternidade. Vem encher o vaso. é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Sei que estás por perto. sempre estás por perto. Renova-me, Recebam força nesta noite. Recebam vigor nesta noite. as minhas feridas. Renova-me, Senhor. Recebam força nessa noite. Recebam graça nessa noite. Receba cura nessa noite. Receba fortalecimento espiritual. Receba nessa noite. Jesus está nos dando hoje. Aquele que persistir até o fim será salvo. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. As minhas feridas eu quero ser melhor. Renova-me. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. As minhas bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia! O coral pode vir à frente. O coral vai cantar o último hino que louvou hoje. Aleluia. Enquanto o coral se aproxima, vai se aproximando, eu quero que todos saiam do seu banco e venham aqui na frente, dá só um espaço para o coral, 1 metro mais ou menos.
Nós vamos cantar juntos. Eu estou vendo um grande hospital, meus irmãos. Eu estou tendo uma visão aqui, eu posso passar para os irmãos? Eu estou vendo um grande hospital. E eu estou vendo milhões de... Nossa, é muita gente. Eu não digo milhões, mas eu digo... É muita gente que está andando de maca. Todos enfermos estão entrando nas enfermarias. E Deus me faz entender que isso são milhões de pessoas que estão morrendo espiritualmente nessas últimas horas. E essa enfermaria não para de chegar pessoas. Eu vejo pessoas sem cabeça entrando na enfermaria. Eu vejo pessoas sem braço entrando na enfermaria. E eu estou vendo multidões de pessoas lá fora da enfermaria aplaudindo as pessoas que estão entrando. E o que eu vejo com isso é que quando a pessoa cai na igreja, os que ficam de pé aplaudem a queda daquele irmão. E é isso que Deus está me mostrando hoje. A multidão está aplaudindo a queda do irmão. A multidão está aplaudindo a morte do seu próximo. E Deus está falando comigo que isso vai acabar. Que esses que aplaudem a queda do seu próximo, eles estão com seus dias contados na face da terra. E eu vejo esse grande hospital. Meu Deus do céu, tem um entrando pingando sangue, olha só isso. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Eu vejo um homem como se fosse com a máscara do Coringa. Ele saiu de uma sala e avançou e comeu um pouquinho do que restava no corpo daquele homem. O que Deus me faz ver que isso é crentes no cinema. Crentes no cinema. Crentes no cinema. Olha isso, que terrível. Morrendo espiritualmente no cinema. Olha que coisa terrível. O Coringa comendo a cabeça do rapaz. Olha só. Eu vejo também o céu está escuro. O céu está escuro. E por que está escuro? É porque ali não há luz. É trevas. Tanto os que aplaudem estão em trevas, tanto os que estão morrendo que estão em trevas. Os que estão de pé estão achando que estão vivos. É isso que Deus me faz ver. Então realmente, meus irmãos, é o fim dos tempos. Deus me faz entender que esse hospital, ele vai ser demolido. Deus me faz entender que tem homens colocando dinamite em suas colunas. E o que Deus me faz entender? Que vai acabar o tempo. O tempo está se acabando. Eu vejo uma cozinheira também agora. E eu estou vendo ela num tacho, fazendo um tipo de tempero. Mas estou descendo dentro da panela agora, meus irmãos. Só um minutinho que eu vou falar para vocês o que tem lá dentro. Meu Deus. Não é tempero, são almas. Ela está num tacho rodando almas. Pessoas de tantas espécies e tamanhos, pequenos e grandes. É um tacho muito grande. E Deus me faz entender que essa cozinheira está cozindo almas para servir de alimento. E quem é essa cozinheira? Essa cozinheira é a grande prostituta da terra, com tacho, com almas dentro do seu tacho, para servir aos demônios. Estou vendo eles gritarem, rodando muito rápido, e uma grande espátula, como se fosse um garfo na mão, temperando as almas. Essa cozinheira está com um vestidinho pequeno e curto, vermelho, e está limpando também, jogando o cabelo para um lado e para o outro. Eu vejo almas sendo escrava da prostituição. Jesus está me dizendo que esse é o fim dos tempos, que é para a igreja acordar. Eu vejo um avião muito grande caindo também. Uma tragédia que acontecerá numa cidade. Catástrofe que pegou pessoas que estavam em casas. A asa do avião fez com que pessoas morressem. Tragédias vão acontecer de uma forma
agoniante daqui para frente. O Senhor está avisando o teu povo para que se persistem, porque dias maus piores desses virão. Assim foi o recado do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Digno de glória E honra, cantamos nós Todos vocês cantem, vamos. para te adorar. digno de glória. Os irmãos se ajuntam mais aqui no coral. As irmãs se ajuntam mais aqui no coral. Vem aqui na frente, todo mundo. Pega aí todo mundo. Todo mundo cantando, vai. Em uma só fé, vai, cante. Todos. Um coral só, vai. Um só coral, cante. Não há outro igual a ti. Grandes tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Digno de glória. Levanta as mãos. Para te adorar. Digno de glória. Cantamos nossas mãos. Pode chorar, chore mesmo. Grande és. Cante! Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Grande, Tu és grande, meu Senhor. cante mais alto. Tu és grande, meu Senhor. És tu. São tão grandes como tu. Porque grande és tu. Grande é o Senhor. Todos os vales e outeiros adoro o seu nome. Grande é o Senhor. Vamos cantar outro hino. Todos batem palma, vamos cantar com eles. Vamos cantar hino com eles. A oração. Nós vamos embora daqui. Eu vou embora e quem vai dar glória a Deus? Eu sou o primeiro, quem é o segundo embora? Quem foi embora dá a mão pra cima. Diga glória. Só eu e ele foi embora. Quem foi embora, diga a mão pra cima, glória. As decoradas que Deus cansou de ouvir. Alguém faz um solo para ouvir melhor lá? Momentos de solidão, aperta o peito, Dói o coração, cante. mas não vou desistir.
joelhos, vou andar de joelhos. Solte as crianças. Traga as crianças, traz, Thalita. Traga todo mundo aqui na frente, vem. Cante, vem. Traz todos. Vem todas as crianças, vem. Preciso acreditar, ter coragem, tá? De joelhos é melhor. Vou andar de joelhos, vou andar de joelhos, é melhor que joelhos. Cante agora, igreja! Cante! Não cesse, não pare, insista, ande, prossiga, chorar, não desista. Clame ao Senhor. Mais alto, igreja! Já te escutou. A oração é a chave que abre as portas. A oração, o inimigo não suporta a oração. É o meu particular com Deus, é a oração. Se quer milagre, ora, queres cura, ora, quer resposta, ora, providência, ora, queres ser usado. O segredo é oração, é vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus. Se quer milagre, ora, queres cura, ora, quer resposta, ora, providência, ora, queres ser usado. O segredo é oração, é vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando até chegar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus. E que cada crente tem que milagre. Ao Senhor, cante, não cesse, não pare, avante, prossiga, orar, não desista. Clame ao Senhor, não para, Martinho, de orar, não para, André, de orar. Gemido da alma, já te escutou. Oração justa. Que lindo! A oração é a chave que abre as portas. A oração porta a oração. É particular com Deus. Oh. Se quer milagre, ora, queres cura, ora, quer resposta, ora, providência, ora. Se quer ser usado, o segredo é oração, é vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando, até quitar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus. Vamos, é hora de cantar. É hora de adorar a Deus. Cante. Queres ser usado, o segredo é oração, é vida no altar. Que lindo! Então vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus. Aplaude Jesus bem forte! Esperem. Os que correm. Nós vamos louvar um hino agora. Quem está sentindo a presença de Deus aqui no altar? Quem está no
Nós vamos louvar o hino Rios que Correm, porque tem rio correndo agora aqui. Irmãos, graças a Deus que o culto é racional, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Quem não está é porque não está ligado no céu. Eu tô. Está muito gostoso demais. Escute, há um rio cujo as águas não faltam. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Rios que correm do trono de Deus, vem saciar a minha sede, como um cego anseia por tuas águas, assim suspira a minha alma. Ai, que lindo e gostoso esse rio. Aumenta, André. Mais alto. Vem saciar. Isso. Que coisa gloriosa. Como um servo anseia por tuas águas, Assim suspira. Volta a fluir. faça fluir teu Espírito. Isso. Deixa beber da tua fonte. Venha curar as feridas dos corações. Só as feridas Os rios que correm do trono de Deus estão hoje correndo diante do tabernáculo do Senhor. Aleluia! rios que correm do trono de Deus, vem saciar a minha sede, como um servo anseia por tuas águas, assim suspira minha alma. Faça fluir teu Espírito. Faça fluir do Espírito. Deixa beber da tua fonte. Venha curar as feridas dos corações. Só as feridas do ó Espírito de Deus. Faça fluir teu Espírito. Deixa beber da tua fonte. Venha curar as feridas dos corações. Só as feridas do ó Espírito de Deus. Venha batizar com teu Espírito Santo, Liberta, Senhor. Transforma as pessoas que estão em casa. Todos os pequeninos. faça fluir teu Espírito. Deixa beber da tua fonte. Venha curar as feridas dos corações. É para tua honra e tua glória, Espírito Santo. Nós vamos louvar mais. O grupo coral vai ouvir mais um hino. Vamos ouvir mais um hino e vamos cantar mais um hino. É tempo hoje de agradecer e não querer receber. Nós vamos agradecer e pouco receber, meus irmãos.
Mais um hino, mais um hino. Vamos louvar mais um hino, vamos louvar mais um hino. Jesus merece, Ele merece. A Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Bendito todos os viventes da terra que temem e glorificam o nome do Senhor. Vejo o cordeiro se aproximando, a meia-noite já está chegando. Logo a trombeta vai anunciar, e o rei dos reis virá para nos buscar. Enquanto será nos portais da glória, quem for fiel recebe a vitória. Nunca mais pranto, nunca mais a dor, só alegria ao lado do Senhor. Adore a Deus, vai adorando. Enquanto o coral canta e louva o Senhor, você abraça o teu irmão e abraça a tua irmã. Que Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Culto maravilhoso com o poder do Espírito Santo. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Receberá uma pedra branca com seu novo nome. Receberá autoridade. Até amanhã, meus irmãos. Receberá estrela. Abraço teu irmão, abraço tua irmã. Em nome de Jesus. Será o nome escrito no livro da vida. Será reconhecido diante do Pai e dos anjos. Será coluna no santuário de Deus.
Glória a Deus, igreja. Deus abençoe a todos. Os irmãos da live, pode compartilhar, comentar. Deus abençoe a todos. É persistindo que nós alcançamos o céu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se alegres por ter passado tribulações, sofrimento, pois Jesus está às portas. Senhor.